Graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu recebi aqui e tenho recebido frequentemente. Renata, por que somente os sonhos ruins eles acontecem e os sonhos bons eles nunca se realizam? Essa pergunta ela tem gerado aí uma repercussão e eu resolvi gravar essa live hoje de sexta-feira com vocês para estar explicando melhor sobre esse assunto. Amém? Já peço desculpa antemão, eu estou muito gripada. E agora, no início dessa live, pessoal, eu quero pedir para vocês partilharem essa live com os contatos de vocês, comentar, curtir, apoiar esse canal, porque nós vamos te ajudar em oração, amém? E depois dessa palavra, eu quero fazer uma oração profética para que os seus sonhos se realizem, tá bom? Então, vamos lá responder essa pergunta. Por que somente os sonhos ruins me acontecem e os sonhos bons, eles nunca acontecem? Tem gente que sonha com casamento, tem gente que sonha com a chave da casa própria, com carro, com a vida ministerial e familiar sendo restaurada, né? Mas parece que nunca acontece esse sonho, está cada vez mais distante, a pessoa se frustra, né? A pessoa deixa de orar, deixa de ir à igreja, né? Começa a falar, o Senhor me abandonou, o Senhor não está nem aí para mim, o Senhor nem me escuta. Será mesmo que Deus existe? E enquanto isso, quando eu sonho com traição, quando eu sonho com acidente, quando eu sonho com morte, isso tudo acontece. Isso é um bocado estranho, não é? Mas hoje nós vamos entender na palavra do Senhor como é que isso se aplica à nossa vida e como o Senhor nos responde isso de maneira prática para que você viva a sua vida baseado na palavra de Deus. Eu quero começar aqui te falando sobre a história de José. Em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5, 6 e 7, vai começar a nos contar aí sobre os sonhos e sobre a realização deles. E o tempo, porque tem o tempo, né? Então vamos entender essa cronologia aí do tempo de Deus e do nosso tempo? Eu quero ler com vocês então no versículo 5, 6 e 7. José. E aconteceu que José teve um sonho e contou-o aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que sonha que vai ser mãe, né? Tem gente que sonha sendo curado de uma doença, né? Tem gente que sonha que os seus caminhos eles estão aplanados e felizes. E a pessoa realmente deseja que isso aconteça na vida dela de imediato, logo. Porque quando a coisa é boa, a gente quer que ela aconteça rápido, né? Mas nem sempre isso vai acontecer na sua cronologia de tempo. Assim como na história de José, que demorou anos para que se realizasse, né, esse propósito que Deus tinha na vida dele governar o Egito, o Senhor levou ele, né, a caminhos secos, áridos, né? José ele foi deixado no poço, abandonado pelos seus irmãos, né? Ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi preso, ele foi tentado. Então ele passou por muitas provas, mas em todas as provas que ele passou, ele não se frustrou com Deus. Ele nunca se perguntou ou perguntou para Deus: Senhor, o Senhor me abandonou? Por que que eu estou passando isso, Senhor?
ele escolheu viver debaixo da promessa do Senhor e fazer do deserto um ambiente de preparação. Na segunda-feira eu trouxe para vocês uma palavra. Se você ainda não viu, vá ver essa palavra que ela tá especial, sabe? Eu não estou no deserto, eu fui enviado ao deserto. Há uma diferença, sabe? Quando você começa a entender isso, você para de vitimizar, você para de comparar a sua história com a história de outras pessoas e você se centraliza no seu propósito de vida, que é muito personalizado. Amém? Todos nós temos um propósito de vida, todos nós temos sonhos, né? E é ótimo que nós tenhamos sonhos, né? O sonho, ele representa o que? A esperança, a fé que dias melhores virão, né? O Senhor, ele quer que nós sonhamos, porque ele nos deu os sonhos. Ele deu sonho a Daniel, ele deu sonho a Samuel, ele deu sonho a José, a Jó, né? Todas essas figuras bíblicas, elas sonharam e se realizaram os sonhos na vida dessas pessoas. Por que não vai se realizar no seu caso? Mas para que se realize, você tem que estar debaixo da promessa de Deus. Você não pode sair da promessa de Deus. E você tem que esperar, sabe? Porque o tempo do Senhor, ele não é o nosso tempo. Às vezes, Deus não te deu ainda o que ele te prometeu, não porque ele não tem palavra. A palavra do Senhor fala que ele não é homem para que minta. Então, se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Eu lembro, eu quero te dar só um spoilerzinho. Quando eu era moça, assim, jovem, eu tinha o sonho de me casar e ter uma família, né, de ser mãe, de ter uma família. E eu lembro que eu orava e chorava na presença de Deus, e eu sonhava que eu tinha família, que eu tinha filhos, sabe? E sonhava que o nome do meu esposo seria o mesmo que o meu, só que masculino. E eu sonhava, e eu comecei a orar a Deus, e orar a Deus, e ir para a igreja. E teve um dia que eu fui na igreja e um irmão, até me lembro do irmão Bedenário, né? Ele falou comigo assim, ele falou assim, olha, conta, daqui 7 dias você vai conhecer o seu marido, aquela pessoa que vai estar do seu lado e vocês vão casar, você vai ser mãe e Deus vai te abençoar. E você vai saber que é ele, porque você vai gostar dele de cara, sem nem precisar falar. E eu comecei assim, eu peguei aquela promessa e eu acreditei naquela promessa, mas não parei de orar. Eu comecei a jejuar e eu comecei a falar com Deus para que Deus realizasse mesmo aquilo na minha vida. E contados exatos 7 dias, eu conheci o meu marido. E até hoje estamos juntos, com a graça de Deus, são 20 anos. Então, o Senhor, ele prometeu e ele cumpriu, sabe? E eu já orava e já pedia a Deus por muitos anos, sabe? Já tinha por aí uns 4 anos que eu orava a Deus e pedia ao Senhor que realizasse isso na minha vida, né? Então, a gente não pode se frustrar no meio do caminho. A gente não pode parar. Sabe por quê? Que os sonhos ruins, eles acontecem tão rápidos, já que eu já falei do sonho bom que demora, porque tudo do inimigo vem rápido. A destruição do inimigo, ela vem rápido. O devorador, ele vem ou não vem rápido? O devorador, ele não brinca, não é verdade? Ele vem rápido, ele rói tudo, ele leva tudo, não é? E quando ele vem para matar, ele não mata rápido. Quando ele não vem para roubar, ele não rouba rápido. A função dele é essa, matar, roubar e destruir. Né? A palavra de Deus fala que ele está ao nosso derredor como um leão que ruge. Querendo o quê? Um leão ao derredor de uma presa, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar e vai atacar rápido, sem dó e nem piedade. Né? Então, o intuito do sonho ruim, né? Você sonhar e aquele pesadelo, aquela coisa horrível que você sonha, principalmente quem tem paralisia do sono, e ali você sonha e acontece, é porque as coisas do inimigo, elas acontecem rápido.
Porque o intuito dele é que você pare de orar, é que você se frustre e é que você duvide de Deus. A dúvida, perdão, a dúvida é a semente do mal, né? Quando você começa a duvidar, você começa a balançar. Quando você balança, você está frágil. Se você está frágil, você logo cai numa armadilha. E é isso que ele quer. É o laço do passarinheiro. Então, é por isso que os sonhos ruins, eles acontecem rápido. Entendeu? Porque o inimigo, ele quer fazer com que você descuide da sua relação com Deus. Ele quer mesmo que você se frustre, com que você chegue a perguntar para Deus, Senhor, o Senhor me esqueceu. O Senhor esqueceu da promessa que o Senhor fez? E Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu da promessa dele. Se Deus te deu a palavra dele, se Deus te deu um sonho, ele vai cumprir na sua vida. Mas não tem como, sabe, eu quero que você entenda o seguinte, em nome de Jesus, não tem como você... Deus te dá um sonho que vai restaurar seu ministério, que vai reavivar a sua fé, né? Que vai te dar aí bênçãos, prosperidade, vitória, né? Causa ganha. E você está no mundo, e você está fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus. Não tem como você viver isso sem estar na promessa de Deus. Entende? Se você está entendendo, responde, dá um glória a Deus, dá um amém. Fala aqui embaixo, eu creio, eu tomo posse da minha vitória, os meus sonhos vão se realizar. Porque para o seu sonho se realizar, você tem que acreditar, não pode parar e muito menos se frustrar. Porque o tempo de Deus, a cronologia de Deus, ela não é a mesma que a sua. Deus, ele sabe o momento certo de te dar um casamento, de preparar você para viver esse relacionamento e preparar a outra pessoa também. Vê bem o meu caso, que eu pedi para o Senhor, para Deus me dar um marido, me dar uma família, e não acontecia, e não acontecia. Mas nesse tempo, meu marido estava vivendo um luto. Ele tinha perdido a mãe dele, estava totalmente desestabilizado mentalmente, financeiramente. Estava quebrado em partes, sabe? O relacionamento dele com a mãe foi quebrado, ele era filho único. Ela foi embora e ele ficou sozinho. Então, como é que ele ia, né, tá inteiro para mim? Tem tempo ou não tem? Como é que Deus vai me dar uma pessoa aos pedaços? Não é verdade? Então, há tempo para tudo. E nem sempre as respostas de Deus, elas vêm para a gente. Às vezes Deus está no silêncio. Ah, mas Deus não pode ficar em silêncio? Deus pode ficar em silêncio, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele não precisa dar satisfação de nada que Ele faz ou que Ele deixa de fazer para ninguém. O silêncio de Deus é o trabalhar dele. Né? Quem tem que dar satisfação somos nós. Nós é que temos que dar satisfação. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu fiz isso, eu te peço perdão. Age na minha vida. Agora o Senhor não. Nós temos que nos colocar, sabe, no nosso lugar. Enquanto nós estivermos no lugar certo, Deus vai estar trabalhando a nosso favor. Enquanto você estiver vivendo o propósito de Deus, Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque essa é a palavra que Deus preparou para você. Essa é a resposta que o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje. Amém? E para a semana a seguir, na segunda, nós temos live aqui na segunda, na quarta e na sexta-feira, né? Às 18 horas no Brasil e às 22 horas em Portugal. Eu agradeço que vocês participem ao vivo comigo aqui, porque é muito bom a gente se interagir, né? E eu quero que vocês, por favor, deixem perguntas nos comentários. Pode ser que eu escolha a sua pergunta para que possa ser tema de uma live a seguir da semana que vem. Eu quero continuar a trabalhar nesse ponto aí de sonhos.
de revelação, porque eu noto que tem muita gente com muita dúvida, sabe, se perdendo no meio da caminhada, porque sonhou, não se realizou, a pessoa está perdida, não sabe o que faz, é novo na fé, sabe? Ou independentemente, gente, da religião da pessoa, do que a pessoa acredita ou deixa de acreditar, sabe? Esse é um canal interativo, é para a gente falar de Deus, é para a gente falar da palavra de Deus, é para a gente orar junto, sabe? Esse aqui é um canal de uma aliança verdadeira entre Deus e nós. E eu costumo falar, eu sei que tem chegado muita gente nova aqui, eu sempre falo aqui que eu não estou aqui pregando, gente, religião nenhuma. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu estou aqui como voz de Deus, como uma bênção na vida de vocês, assim como vocês também são uma bênção na minha vida. Eu tenho meu caderno de oração, que está aqui, inclusive está aqui, ó, meu caderno de oração. E aqui eu coloco o nome das pessoas que deixam nos comentários o nome. Tá? Se você quer ver o seu nome, quer que eu coloque o seu nome no meu caderno de oração, te peço que você deixe aqui nos comentários. E ajuda, irmãos, porque esse canal ele é novo e ele precisa se expandir. Não por mim, mas para que outras pessoas tenham acesso, sabe, a um conteúdo diversificado, que fale da palavra de Deus, que explique de uma maneira simples, sem nada de teologia, envolvendo aí palavras difíceis, nem nada disso. Tá bom? De uma maneira simples, prática, vivendo o cotidiano, tá bom? Dou muito valor nisso. E então, é isso. Hoje eu escolhi esse tema e a semana que vem a gente vai continuar aí nesse tema de sonhos, tá bom? Agora eu quero fazer uma oração profética pela sua vida. Eu quero fazer uma oração para que os seus sonhos se realizem. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos e que em nome de Jesus você receba ânimo. Tá bom? Faz assim com as suas mãos, porque agora eu quero ministrar essa oração e quero que você receba. Eu quero que vocês me prometam uma coisa, que vocês não vão acreditar nas mentiras do diabo. Quando o diabo falar para você que você não pode, que você é fraco, que os sonhos de Deus, eles não vão se realizar na sua vida. O diabo quer fazer você acreditar que você é um coitado, você vai falar em nome de Jesus, vai usar a autoridade que o Espírito Santo de Deus te deu, vai falar, está repreendida em nome de Jesus, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e eu te apresento, Pai, cada uma pessoa que entrou nessa live, cada pessoa que está aqui presente. Senhor, tem muita gente que sonha e sonha alto. Tem muita gente que está aqui, Senhor, que quer ser curado, quer ser liberto, ou quer ver um familiar ou amigo liberto, curado, transformado, quer ter prosperidade, quer ter um emprego ou estar atrás de um emprego aí, Senhor. Meu Pai, eu te peço que em nome de Jesus, abençoa que no meio desse processo que o Senhor já está trabalhando nos sonhos dessa pessoa, para que eles não parem, para que eles não desacreditem, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor não mente, que o Senhor não atrasa, mas o Senhor escreve certo e por linhas certas, e o Senhor também chega na hora certa. Faça-nos, Senhor Jesus Cristo, desfrutar do Teu melhor no meio desse processo. Que possamos aproveitar a caminhada contigo, Senhor Jesus, que o meio desse processo, dessa preparação para viver o melhor lá na frente, que nós possamos ser sábios, Senhor Jesus, ter coragem, ter confiança, ter ânimo. Senhor, em nome de Jesus, injeta nas nossas veias ânimo, coragem, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa estar nos revestindo com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que o Senhor esteja sempre, Senhor, à frente dos nossos passos, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Jesus, das nossas costas,
do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, que os nossos pés não vacilem e que nós, Senhor Jesus, não possamos murmurar, nem reclamar, nem maldizer, nem duvidar, Senhor Jesus, de que o Senhor está agindo, mas que nós possamos confiar, acreditar, nunca deixar de sonhar, meu Pai, e lutar e confiar que o processo do Senhor é vitória garantida. Eu creio, Senhor Jesus, que muitas vidas hoje foram transformadas e o teu milagre, Senhor Jesus, ele já começou na nossa vida, na nossa mente, através dessa semente que foi plantada, foi respondida, foi elucidada pelo teu Espírito Santo. E nós honramos, louvamos o teu nome e engrandecemos a ti, meu Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Se você crer, dá um brado de vitória, dá um glória a Deus aí, porque Deus é fiel, ele não desiste de você, ele não mente, se ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, fica debaixo da promessa, não sai não, tá bom? E olha, um ótimo final de semana. Partilha esse vídeo se você não viu o vídeo de segunda-feira, a mensagem, a live de segunda-feira, tá? Dá uma espreitada lá que você vai gostar. O vídeo, a live ficou especial, ficou lindo, tá? E Deus vai falar com você. Segunda-feira eu espero vocês aqui em nome de Jesus. Um abraço apertado para todo mundo aí. Fiquem todos na paz do Senhor.